Cordiais saudações, seja bem-vindo à Presidência Aberta. Hoje tenho o privilégio de receber Gilberto Correia, advogado e antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Gilberto Correia tem sido um cidadão bastante ativo nas redes sociais, exercendo o seu poder de liberdade de expressão através das suas opiniões e comentários sobre temas que têm interesse público. Bem-vindo à Presidência Aberta. Muito obrigado, Emerson Miranda. Obrigado pelo convite para esta Presidência Aberta e cumprimentar os seus telespectadores também, e espero que a minha participação venha a corresponder àquilo que são as vossas expectativas. Exatamente. Nós é que agradecemos o ter aceito o convite e vir aqui participar da Presidência Aberta. Antes de mais, eu gostava que, de forma resumida, falasse um bocadinho sobre si, para aqueles que acabam de ligar e querem perceber, mas quem é Gilberto Correia? Eu fiz uma introdução muito vaga para lhe dar espaço de poder resumir um bocadinho sobre si. Muito obrigado. Gilberto Correia é um advogado moçambicano, tenho 52 anos, vivo na cidade da Beira, portanto sou aquilo que se chama um advogado provinciano. Por opção, sempre tive este sonho de exercer a nível de todo o país, mas a partir da minha cidade, que é a cidade da Beira, e toda a minha trajetória tem sido a partir daí, não só, mas a partir daí. Como disse, e acho que a sua apresentação vai de encontro àquilo que eu diria nessas palavras iniciais, como disse, eu também sou uma pessoa que faço questão de exercer os meus direitos de cidadania, de comentar, de se expressar, sempre num sentido de querer ver Moçambique melhor, mais desenvolvido, um verdadeiro Estado de Direito democrático. Portanto, tenho este papel de advogado e também de cidadão interventivo. Exato. Nós aqui vamos abordar, durante a nossa conversa, nós vamos entrar em várias áreas para poder direcionar melhor a nossa conversa. Vamos falar, por exemplo, da justiça, não podia deixar de ser. Vamos falar um bocadinho sobre política, vamos falar sobre a sociedade, vamos falar sobre os transportes, saúde, defesa e segurança e por aí fora. E antes de mais, eu fiquei aqui curioso na sua breve apresentação e disse que é um advogado provinciano. Parte do princípio que é importante descentralizar as coisas no nosso país. Está tudo muito concentrado e pesado em Maputo. Sim, sem dúvidas. Esse é um dos grandes calcanhares daqueles do país, é que quem chega a Maputo, eu digo muitas vezes a pessoas com quem eu converso, olha, eu estive em Moçambique, eu estive em Maputo, e eu digo a brincar que Maputo não é Moçambique. Não é Moçambique não no sentido físico, territorial, mas que Maputo não representa o Moçambique real. Quem visita Maputo não fica com uma ideia do país real. E essa assimetria é muito gritante, de forma a que ela é prejudicial ao país como um todo, ela é prejudicial aos cidadãos, é prejudicial aos empreendedores, é prejudicial a todas as pessoas que queiram se desenvolver numa perspectiva de igualdade com todos os seus concidadãos. E isso leva a que bons médicos, bons professores, bons comunicadores, como é o Emerson, que é de Climane, que eu sei, da Zambésia, mas esta televisão não está lá. Muito provavelmente porque todos sentem que para verem os seus créditos reconhecidos têm que vir ao local privilegiado que é Maputo. Portanto, qualquer moçambicano, penso que até os que estão aqui, devem achar que este país, para se desenvolver, precisa desbater essas assimetrias regionais, porque não estamos a explorar todas as potencialidades que o país tem, afunilando os privilégios, as oportunidades para Maputo. Até desenvolveria mais o país. Sem dúvida. Centralizar, teria que criar elites ou criar outras classes, né? Vamos lá, média e alta, em outras províncias onde podiam estar, por exemplo, vários outros lados do poder. Sem dúvida, é difícil sobreviver até uma determinada dimensão, principalmente quando se quer crescer fora de Maputo, porque os centros de decisão
em todas as áreas, na comunicação social, na economia, na política, estão aqui. Eu não percebo por que, por exemplo, nós não poderíamos pensar em ter... Qual é o maior círculo eleitoral? Nampula. Nampula. Então, o maior número de deputados da Assembleia da República vem de Nampula. Nós precisamos de desenvolver Nampula. Por que não descentralizar e colocar lá, deslocalizar a Assembleia da República em Nampula? Pelo menos haveria menos viagens, porque a maioria já está lá. E depois iríamos criar condições de a volta desta deslocalização de um poder do Estado, de um poder soberano do Estado, criar toda uma série de oportunidades para assessores, para aqueles serviços que giram à volta, até tradutores, etc, etc, e ia impulsionar e dar outra visibilidade a Nampula, até o aeroporto de Nampula, etc. Os voos internacionais, exatamente. Sim. Por exemplo, pensar-se em pegar em fazer da cidade da Beira uma cidade do poder judiciário. Pegarem todas as excelências e venerandos, etc, etc, Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional, Procuradoria-Geral da República e colocar no centro do país. Iríamos também criar todas estas sinergias que são próprias. Iríamos desenvolver lá a indústria de fornecimento de papel, de mobiliário de escritório, as faculdades de direito que estão lá, não só porque essas figuras, esses juristas de renome iriam dar aulas lá, mas também haveria uma maior interação, etc, etc. E o Poder Executivo em Maputo. Eu acho que este seria um sinal, não só simbólico, mas real, de um primeiro passo de tornarmos o país menos desconforme, menos dispar e mais igualitário neste sentido. Mas, obviamente, que esta ideia não é inovadora, mas que vai haver muitas resistências, até porque, como é normal, quem tem privilégios não quer perder os privilégios. É verdade que há um país todo a reclamar alguns privilégios, algumas igualdade de oportunidades, mas quem está aqui, estes poderes todos estão confortáveis com isso. Portanto, é muito difícil, se não aparecer uma mentalidade revolucionária, reformadora, a tomar essas decisões, e essas decisões têm que vir a nível do poder político. Exatamente. Vamos agora falar um bocadinho sobre a sua área de domínio, que é a justiça. Eu gostava, antes de mais, procurar saber de si, se acha que a justiça em Moçambique serve ao pacato cidadão. Bom, em primeiro lugar, dizer que a justiça como tal, ela é um ideal, não é? A justiça não é algo que se persegue sempre. E que não conheço nenhum país onde se diz que, olha, nós já atingimos o mais alto patamar de justiça. Mas em Moçambique, ela tem muitas distorções. A primeira delas é que ela é uma justiça que serve uma minoria. Nós temos grandes franjas da população, se não a maioria, a população rural, cujos conflitos não são resolvidos em tribunais, nos tribunais estaduais. Há outros, o direito consuetudinário, os regras, os sobas, outro tipo de... Portanto, a justiça é uma justiça elitista minoritária. Em sentido, os próprios juristas moçambicanos são formados numa perspectiva de que visam servir uma parte da população. É por isso que nós vemos que muitas das nossas leis são feitas de copy-paste de outras realidades que nós seguimos, que não são feitas para responder à necessidade de justiça dos cidadãos moçambicanos dentro do nosso contexto cultural, dentro do nosso contexto e nosso modo de viver. Portanto, Portugal teve uma boa lei sobre um determinado aspecto da vida social, nós fazemos um paste copy, mudamos alguns nomes e é uma lei em Moçambique. E isso afasta a maior parte das pessoas, porque as leis têm que vir resolver problemas específicos e concretos. Quando nós pegamos em leis que foram feitas para resolver problemas específicos de outros povos, com outras culturas, com outros modos de viver e trazemos para aqui, é evidente que isso não funciona. E depois temos uma justiça que
apesar da Constituição dizer que ela é um poder independente e interdependente, ela não é. Portanto, há várias entorses para que façam que, de facto, o cidadão não se reveja na justiça. E isso não é... Basta sairmos daqui e fazermos uma pequena sondagem lá fora, uma pequena análise de opinião, vamos perceber que a maior parte, nem mesmo essa minoria que se submete os seus conflitos à justiça formal, eles também não confiam na nossa justiça, não é? E podemos ver a forma como são contestados mais recentemente, porque também é justiça eleitoral também é justiça eleitoral. A forma como são contestados os acordos do Conselho Constitucional a cada eleição, para percebermos que as pessoas não confiam nos órgãos da administração. Foi, se calhar, a mais gritante. Exatamente, mas tem sido assim. E, portanto, essa questão da falta de independência também é uma questão que leva a que as pessoas não sintam que esse aparelho é um aparelho justo, é um aparelho independente, é um aparelho que a imagem da justiça, deusa Temis, é uma deusa cega com uma espada e um livro, né? Portanto, que a nossa justiça não é cega, a nossa justiça consegue ver e escolhe de acordo com o tráfico de influência, de acordo com o poder, etc. Então, respondendo à sua pergunta diretamente, não acho, nem acho que estamos perto disso, e pelo contrário, muitas vezes sinto que nós estamos a regredir na percepção da confiança dos cidadãos no aparelho da administração da justiça, o que infelizmente é muito mau. Exato. Tem-se dito, tem-se debatido muito nas redes sociais, em opinião pública, o facto de aparentemente o chefe de Estado ter poderes excessivos. Concorda com isso? Não, sem dúvida. Acho que hoje ninguém, nem o próprio chefe de Estado poderá dizer que não tem. Essa é uma realidade, já houve várias propostas de reformas constitucionais nesse sentido, mas o facto é que isso é conveniente e, portanto, isso não passa. Já? Porque o chefe de Estado pertence ao partido maioritário, não é? E esse é o partido que tem o poder de fazer essas indicações, etc. E não quer perder isso, e, portanto, vai adiando as reformas constitucionais que permitem termos uma justiça mais independente. E esse é um dos passos para seguir podermos afirmar a sua credibilidade. Agora, que modelo acha que pode ser mais fácil de enquadrar em Moçambique em relação a esta questão? O que acha que pode ser feito para mudar este diria, problema que já nos vem assolando há muito tempo, se calhar, desde sempre? Há vários modelos de reforma constitucional, sim, propostos em cima da mesa, que nunca passaram, mas, por exemplo, esse não será só o problema da indicação. Por exemplo, existem países presidencialistas como os Estados Unidos da América, em que o presidente indica os juízes do mais alto tribunal dos Estados Unidos, do Tribunal Federal, sim, mas eles são muito mais independentes, e mesmo indicados, depois dessa indicação, eles conseguem se desligar e fazer o seu trabalho. O que se coloca aqui, em primeiro lugar, eu acho que é um pouco a montante disso. O próprio chefe de Estado, ele é o presidente de um partido, ok? Ele é o presidente de um partido, o presidente efetivo do partido, e, portanto, é alguém que a segunda-feira está a dirigir a comissão política do partido, na terça-feira está a fazer um comício em Morumbala, a dizer para votar no seu partido, na quarta-feira está a dirigir o Conselho de Ministros a tomar decisões de governo, na quinta-feira está a nomear juízes a tomar decisões cruciais e fundamentais do Estado e, portanto, tem vários papéis onde, obviamente, esses papéis vão se misturando. E muitas das vezes as suas decisões são altamente influenciadas pelos interesses políticos que defende. E, portanto, se calhar, antes sequer de pensarmos se o chefe de Estado deve nomear este ou aquele juiz,
daquele Tribunal Superior. Antes era se o chefe de Estado deveria continuar com essa ligação tão forte ao partido quando ele quer, num país como o nosso, com a grande partidarização do Estado, e quando ele quer dirigir um Estado e tomar decisões que às vezes até vão afetar o seu próprio partido. Então, tudo começa por ali. Podemos discutir vários modelos, mas acima de tudo nós temos que encontrar um modelo de despartidarizar o Estado e despartidarizar os órgãos do Estado. Gilberto, vamos lá supor, surgiu uma fiesta. Vamos supor que tem a oportunidade de dirigir o pelouro da Justiça. Vamos lá, é ministro da Justiça. Quais seriam as principais, as primeiras ou as prioridades a nível de reforma que faria nesse ministério? Nenhuma, por isso é que eu não gostaria de ser é ministro da Justiça. Mas eu vou explicar por que eu digo nenhuma, com algum exagero. Sim. É que no modelo que nós temos, o ministro da Justiça pode não mandar nada, pode ser um mero executor. Não é? É verdade que ele tem um pelouro, mas em termos estratégicos de definir a política de justiça desse país, o ministro da Justiça pode levar propostas que primeiro vão à comissão política, que não gosta, e depois chumba, e esse poder político do partido tem muita influência com ele, depois mesmo no governo. Há outras sensibilidades que são capazes de ter um poder político mais forte. É o que eu lhe estou a dizer. Os assuntos de Estado e os assuntos de governo têm uma forte conotação política. E, portanto, nós vemos em muitos ministérios, ministros que não têm poder reformista. Estão a gerir o dia a dia e a receber instruções ao mais alto nível para ir para a esquerda ou para a direita, concordem ou não. Yeah? Era da opinião que se extinguisse alguns ministérios? Não. Era da opinião que se desse que o poder político, o poder partidário não fosse tão forte dentro do governo. Existem vários exemplos de ministros que entram com muito boa vontade e, passado alguns anos, gente muito competente que acaba ficando manchada, porque quando entra nessa... Não, eu não gostaria de falar de pessoas, mas vou lhe dar um exemplo só para dizer. Há uns tempos existe um tratado que Moçambique assinou, que é o Tratado de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional. Exato. Moçambique assinou o tratado, mas para entrar em vigor em Moçambique, ele tinha que ratificar. O Estado moçambicano foi lá, com parceiros do Ministério, assinou o tratado. Quando chegou a hora de ratificar, para entrar em vigor, para Moçambique fazer parte do sistema internacional, do Tribunal Penal Internacional, com parceiro favorável do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com parceiro favorável da ministra, aquilo foi, e alguém lá no poder político disse que isso era um perigo para Moçambique por causa da guerra, por causa de não sei o quê, etc. E até hoje Moçambique, nesse aspecto do direito penal internacional, é quase um estado de pária. Não há nenhum ministro que consiga defender racionalmente por que Moçambique não faz parte, com grande adesão dos países africanos, com um sistema de justiça internacional, para que também não haja criminosos que venham fugir para Moçambique, a fugir da justiça internacional. Mas isso foi uma... Eu sei que foi parado politicamente, porque vi parceiros, conheço a posição dos órgãos. Obviamente estou a falar de uma coisa... Eu não queria falar de pessoas, sim. Mas o que eu quero lhe dizer é que muitas vezes há ministros que não mandam nada no seu pelouro. Mandam em assuntos de rotina, mas quando são assuntos estratégicos para o país, até com boa vontade não mandam. E os que têm algum poder, é porque são figuras que já têm poder político e que são nomeados para o governo. Esses conseguem fazer os seus lobbies, etc, por causa de algum poder político. Portanto, ser nomeado para ministro da Justiça seria um desperdício na minha carreira, porque não ia poder fazer nada. Nós teria aqui grandes amarras. Exato. Gilberto, vamos lá. Moçambique ganhou a causa no Tribunal de Londres em relação ao caso das dívidas ocultas. Está público. O que isto significa para Moçambique, concretamente, e para o Estado? Bom, em primeiro lugar, eu tenho dúvidas que Moçambique ganhou a causa. Em que sentido? A causa que meteu no Tribunal de Londres era contra vários autores. Moçambique foi negociando e acabou ganhando a causa contra o grupo Privinvest. Mas com outros negociou e, portanto, não se pode falar de ganhar ou perder quando há acordos. Ok?
O que significa 2 mil milhões de coisas? Em primeiro lugar, a causa não terminou. E, portanto, não se pode dizer que ganhou quando vai haver recurso e o Grupo Privinvest já anunciou que vai haver recurso. Portanto, estamos a dizer que teve uma primeira sentença favorável. Em segundo lugar, e manifestei isso, eu tenho dúvidas que Moçambique consiga ter acesso aos 2 mil milhões porque ganhar a causa efetivamente é quando esse dinheiro entrar nos cofres do Estado e poder ser aplicado a atenuar os prejuízos que sofremos com o caso das dívidas ocultas. Nota uma coisa, Emerson, quando se começou a falar deste assunto, as primeiras informações que tiveram, lá para 2015, quando começamos a falar deste assunto, as primeiras informações que tivemos, até veio de jornalistas internacionais, é que esses estaleiros da Privinvest Shipping Building na Normandia estavam fechados já em situação de pré-falência. Porque aqueles são grandes estaleiros, havia uma grande onda de desemprego naquela região, porque eram operários que trabalhavam naqueles estaleiros. Portanto, que Moçambique conseguiu um empréstimo e foi pagar esse valor todo a uma empresa que já estava fechada. Praticamente foram reabrir esses estaleiros para fazer as encomendas para Moçambique. O que quer dizer que aquela empresa não estava numa situação financeira normal. Depois desse tempo todo, em que houve esse escândalo das dívidas ocultas e esta guerra toda, Moçambique, o nome desta empresa, Privinvest, ficou manchada no mundo financeiro internacional, no mundo judicial e no mundo financeiro internacional. Portanto, esta empresa é verdade que ganhou 2 mil milhões de dólares e vimos que nem todo o dinheiro ficou para eles, foi para banqueiros, em troca daquele material quase sem uso que nos impingiram. Era uma empresa que tinha problemas e o que significa? Que esta empresa, a partir do momento que este escândalo de dívidas ocultas rebentou, esta empresa deixou de ter capacidade de poder pagar as suas obrigações. Então, durante esse tempo, qualquer banco que a Privinvest fosse dizia, não, vocês não são aqueles que estão naqueles campos, nós não financiamos. E, portanto, praticamente essa empresa deve ter continuado em dificuldade. Sabemos que o Estado angolano, numa receita mais pequena, fez um contrato. Mas os danos reputacionais da Privinvest, o bom nome da Privinvest, a capacidade de negociar no mercado ficaram seriamente manchados com o caso da dívida oculta. Se ela gera uma empresa problemática, associada à corrupção, manchada, como é que nós esperamos que anos depois, e os anos que irão decorrer, essa empresa tenha 2 mil milhões de dólares para nos pagar? Conhece alguma encomenda nos últimos 4 ou 5 anos que a Privinvest de monta para justificar isso, tirando essa da Angola, que foi logo depois da nossa? Então, eu acho que este credor não terá patrimônio suficiente para, quando tivermos uma sentença execuível, irmos buscar esse dinheiro. E esse é o grande risco, e é preciso alertar aos moçambicanos que existe essa possibilidade. Portanto, temos que avaliar se esta é uma vitória real ou só uma vitória política. Esta é a presidência aberta. Pois bem, Gilberto, continuando aqui a nossa conversa, identifica-se com o atual estágio da sociedade moçambicana em todos os níveis? Bom, a pergunta é bastante aberta, mas é evidente que nós, quando olhamos para a sociedade, a nossa forma de estar e de viver, é muito difícil alguém que tenha valores, que gostaria de ver este país de outra forma, que se identifique com a forma como nós estamos a viver, quer no campo político, e esse é decisivo, porque as verdadeiras lideranças deviam estar aí, verdadeiros exemplos deviam estar aí. No campo econômico, que vemos que nem sempre os melhores empresários, as melhores empresas são as que prosperam. Muitas vezes o empresário de sucesso não é quem abriu uma indústria, quem dá emprego, quem paga
a segurança social, quem paga o fisco, mas é um indivíduo que conseguiu uma licença sem nenhum concurso público, sabe-se lá de onde, uma licença mineira, e senta no Hotel Glória ou num restaurante de coisa a negociar um aluguer ou uma locação dessa licença, uma empresa também que não foi escolhida com base no seu mérito, mas na sua capacidade de lobby. E, portanto, estes negócios, estes recursos que o país estão a ser explorados, não tem um efeito multiplicador aqui dentro, porque é tudo feito a partir de procedimentos e aspectos sombrios que privilegia o tráfico de influência, que não se privilegia os melhores, os mais empreendedores, mas assim aqueles que têm maior capacidade de se associar ao poder e tirar vantagens que normalmente são vantagens para um grupo, mas que são desvantagens para a maioria dos moçambicanos. E estes exemplos vão passando para a nossa juventude, vão passando para... Porque o país é único e é difícil ter aqui ilhas. Então, o estado geral da nossa sociedade é bastante lastimável. Ninguém pode dizer, nem mesmo os próprios fundadores do Estado moçambicano, podem dizer que quando pegaram em armas, foram lutar, sacrificaram a sua juventude, que o resultado, 49, 50 anos depois, era esse que nós temos hoje. Então, nós que somos de uma geração que seguiu, que bebeu deles logo depois da independência, é muito difícil a gente achar, obviamente, ter algum tipo de identidade com a forma como a nossa sociedade se apresenta hoje. Estamos perante uma crise de valores em Moçambique. Sim, crise de valores a todos os níveis. E eu repito, é muito importante que o exemplo venha de cima. A verdadeira liderança para um país como este é uma liderança pelo exemplo. Porque se aqueles que deviam ser o exemplo limitarem-se a discursos, mas não praticarem o que falam, todos os outros sentirão essa hipocrisia e sentirão que também tem que se desenrascar. E por isso mesmo, nós não conseguiremos melhorar aspectos como a integridade, não conseguiremos resgatar determinados valores como o patriotismo e não sei o quê. Por exemplo, quando tu tens um ministro que todos os filhos estudam fora, que sua mulher quando vai tirar um dente tem que viajar para fora, né? Que tem 5 casas lá fora, e depois vais apelar para o patriotismo. Então, não, vocês investam em Moçambique, a classe moçambicana. O teu exemplo, tu que tens acesso estratégico ao ciclo de decisões, se todo o dinheiro que ganha, lícito ou ilícito, pões lá fora, pões os teus filhos a estudar lá fora, não confias no sistema de saúde, não confias no sistema de educação, como é que tu vais exigir que os outros se entreguem para melhorar esse sistema? Então, esta questão do exemplo, da verdadeira liderança, por exemplo, é uma das grandes falhas que nós temos em Moçambique. E por aí, depois de tudo o que nós vemos na televisão, qual foi o ministro, como vemos em outros países, que está no poder, como poder político que foi julgado? Qual foi a grande figura política que está no poder que foi julgado? O que é que nós vemos? Um e outro administrador, quando calha, depois o chefe de departamento de não sei o quê, desviou não sei o quê, o funcionário da alfândega que desviou isso, direção provincial de Manica que desviou isso. Quer dizer que a corrupção, as fraudes terminam neste nível. Então aí, toda a gente consegue reconhecer essa hipocrisia e ninguém diz, não, aqui é alguma coisa. Nós já vemos sinais de distribuição de riqueza acima. Por que razão esses que estão lá também não são julgados e condenados por isso? Então, esta falta de exemplo depois vai se repercutir em todos. Na sua opinião, a quem deve-se incumbir valores para esta sociedade? Não percebi a pergunta. A quem cabe incutir valores nesta sociedade? Não, a todos nós. A todos nós, obviamente. Exatamente. Nós temos um papel preponderante nisso. Mas nós temos que criar um Estado que fomente esses valores, temos que ter lideranças
que exercem esses valores e que se façam rodear de pessoas com os mesmos valores, temos que ter vontade política de proceder uma reforma profunda de valores na sociedade moçambicana, não só a título de educação civil, não só a título de formação, como a título também de repressão e, portanto, dali de cima para baixo. Nunca vamos conseguir mudar quando exatamente, é o que eu dizia. E, portanto, todos nós sim, mas há quem tem mais obrigações, há quem está... Afinal, o que é o Estado? O Estado representa o conjunto de todos os nossos interesses. Portanto, quem está a gerir o Estado tem que fazer políticas públicas, tem que identifiquem os problemas sociais e que os resolvam. E esse da crise de valores é um problema profundo, mas nós vemos essa crise de valores desde o cidadão mais singelo até o dirigente de topo. Onde é que há mais hipótese de haver mais influência, mais poder para mudar essa situação? É de cima para baixo. Teve aqui, nas suas explanações, tocou num ponto muito importante, a questão da corrupção. Como é que avalia a corrupção neste momento em Moçambique? Endêmica, sistêmica, profunda, quase um modo de viver, espalhada para todas as áreas sociais neste país. Que medidas é que propunha para, por exemplo, diminuir ou acabar com a corrupção em Moçambique? Muito difícil. Mais uma vez eu volto. Esse é talvez, para mim, a mãe de todos os problemas do país. Mas, repito, não existe a corrupção. Em primeiro lugar, tem que haver uma vontade política de fazer a luta contra a corrupção, a nível educacional, a nível político, a nível legislativo, a nível judicial, a nível econômico. Mas mais do que isso, não é apenas a vontade política de entrar, é quase como uma vontade revolucionária. Porque a forma como a corrupção está instalada, a forma como as pessoas se habituaram e até normalizaram, hoje é difícil, são poucos os funcionários, os dirigentes, etc., que a gente consiga olhar e olhe para o seu estilo de vida e diga que tem um estilo de vida consentâneo com os ganhos regulares. Portanto, teríamos que ter, a nível de algum partido que fosse que tivesse uma expressão muito forte, e neste momento só existe um que se chama o Partido Frelimo, quase como uma revolução interna, quase que eu diria, teríamos que ressuscitar Samora Machel com todo o seu patriotismo, todo aquele seu poder disciplinador, todo o seu amor pelo país. Poderia ter outros defeitos, mas era uma pessoa que tinha estes valores e que teria, talvez, no meu entender, a coragem para iniciar uma verdadeira luta contra a corrupção. Gilberto, que Moçambique sonha quando tiver 72 anos de idade? Um dos principais problemas, Emerson, que eu vejo no nosso país, mais do que as dificuldades que temos, é que a forma como a sociedade está a ser gerida nos retirou o direito de sonhar. Eu tenho dificuldades em sonhar de forma positiva para este país se fizer uma transposição do que estamos a viver hoje. Uma coisa é uma esperança, mas até para a gestão de expectativas, porque só nos desiludimos quando nos iludimos. Até para a gestão de expectativas, não é psicologicamente saudável
ter grandes sonhos neste momento. Nós precisamos de ver algo de facto, alguma mudança estrutural para começarmos a sonhar. E repito, a maior desesperança que nós temos é que estamos num país onde nos tiraram a capacidade de sonhar. Nós temos medo de sonhar para não nos desiludirmos, porque em algumas coisas, Emerson, nós estamos a regredir. Eu sou fruto da escola pública. Eu fiz escola primária, escola pública, escola secundária, universidade, mestrado, doutoramento, tudo na escola pública. Da primeira à quarta classe eu sentava no chão. Quando nós chegávamos à quarta classe, que era a última, escola primária das Palmeiras. É uma escola que está entre Palmeiras, Inhamudima e Espangara. Nós sentávamos no chão. Na quarta classe, que já éramos alunos finalistas, havia algumas carteiras que era para uma pessoa que nós dividíamos, duas, ficávamos sentados de lado a escrever. Com uma absoluta carência, naquele tempo, estou a falar de 1979, guerra ao país, sem recursos. Mas aprendia-se, sem recursos, aprendia-se mais do que hoje, que temos mais recursos. Vimos agora ainda uma grande compra de carros para o Ministério da Educação, temos professores licenciados, temos universidades a formar gente licenciada, mestrados a dar aula. Mas se formos já pegar o aluno da escola primária naquela altura, nós na primeira classe, segunda classe já sabíamos ler, já sabíamos a tabuada toda. Hoje, se formos já ver, tem pessoas na escola secundária que não sabem isso. Então, o problema já não são só recursos. Eu estou a falar de um tempo em que a economia estava em guerra, que não tínhamos apoio quase nenhum do Ocidente. Tá? Hoje, nós temos recursos. Dizem que o Estado tem poucos recursos. Nós vamos comparar o que tínhamos em 1978. Então, como é que foi possível ter um ensino melhor naquela altura do que hoje? Exatamente porque as pessoas estavam imbuídas de um patriotismo, as pessoas estavam imbuídas de um sentido de missão, as pessoas tinham o legítimo sonho de que Moçambique estamos a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Então, eu costumo dizer, quanto menos me iludo, menos me desiludo. Então, a desilusão é terrível. E nós já andamos muito desiludidos. Então, em termos de minha gestão de expectativas, eu prefiro não fazer muitas grandes projeções e ir vivendo dia a dia. Exato. O Sistema Nacional de Educação adotou há pouco tempo, estamos a falar já de educação, a questão das passagens automáticas. Que vantagem isto traz para o próprio estudante, para o próprio aluno no futuro? Tem alguma vantagem? Tem desvantagem? Como é que, em cômputo geral, como é que avalia o Sistema Nacional de Educação em Moçambique? Não, o Sistema Nacional de Educação está mal, não é? Hoje, não sei, eu não arriscaria, se calhar arriscaria. Se Emerson tem filhos, seus filhos estudam na escola pública? Não. É? Praticamente qualquer pessoa faz um sacrifício para tirar o seu filho. Os nossos dirigentes também. Os que podem mais, até para tirar de Moçambique. Portanto, este é o grande sinal. Seus filhos estudam na escola pública? Não. Eu estudei na escola pública, mas meus filhos não estudam na escola. Seria uma incoerência para mim colocar os meus, era condená-los ao total fracasso. Então, não estudam na escola pública, enquanto eu puder, não estudarão. Mas isso não digo isso com orgulho. Note que eu disse com orgulho que eu sou produto da escola pública. De um sistema nacional de educação que com poucos meios funcionava. Então, eu não sei avaliar, em termos técnicos, se passagens administrativas são boas ou não. Automáticas. O que eu sei dizer é que isto não funciona. E toda a gente foge do outro sistema. E só está lá quem não pode. Mesmo as pessoas, os professores, ficam à procura de dar aulas na escola privada. São professores totalmente desmotivados. O mesmo professor. Conheço vários professores que ensinam na escola pública e na escola privada. E quando estão na escola
privada são bons professores. Quando estão na escola pública, não produzem. Há exemplo do que acontece, né, No sistema de saúde. saúde e em todos os outros sistemas. Portanto, não há estímulos, não há política. E o que é que vemos? A cada ministro, ou a cada governo, para melhor dizer, o currículo muda. Nós não temos um pensamento de 20 anos, que independentemente do governo, para uma área tão sensível como a educação. Né? Vivemos desse tipo de experiências, mas aqueles que fazem experiências, os seus filhos, não são o objeto dessas experiências. É o filho das pessoas pobres, as pessoas que não têm nenhum meios para pagar a escola privada, etc. E isso é terrível, não só no presente, de estarmos a condenar milhares de moçambicanos a um analfabetismo funcional. Títulos que não têm sustentação em algum tipo de conhecimento relevante proporcional ao título. Mas estamos a criar um outro problema, de agravar as desigualdades sociais. Porque uma das poucas armas que existe para equalizar um filho de uma família pobre, um filho de uma família classe média alta ou composta, que pode pôr os seus filhos fora a estudar, ou nas melhores escolas privadas de Moçambique, ou nas escolas internacionais que por aí pululam, é a educação. E que nós temos um país maioritariamente pobre. Se nós temos uma educação que não forma, então vai ser terrível, porque cada vez menos terão mais e cada vez mais terão menos. E está aí, mesmo que alguém queira sonhar em melhorar de vida, estão-lhe a ser partidas as pernas logo naquelas primeiras bases, que é a base educacional. Portanto, aí está uma repercussão no futuro em que os nossos filhos que estudam na escola privada, que com todas as condições, com se calhar os mesmos professores, mas motivadíssimos para isto e para aquilo, com todas as viagens de estudo para aqui, etc., vão sempre manter-se nesse privilégio. E quem não tem essa possibilidade não vai poder lutar. Portanto, nós estamos a criar barreiras para que os cidadãos pobres possam crescer e ter igualdade de oportunidades com os mais privilegiados. Mas que medidas acha que podiam ser tomadas para poder melhorar esse cenário? É muito difícil, mas a educação é fundamental, sim, portanto. Disse muito bem que nós não temos um plano a longo prazo. Acontece ciclicamente, quando temos num governo, vamos lá, tem 10 anos, aqueles vêm, vamos seguir 10, quando acaba, sai, vem outro com outra ideia, vamos embora. Exato. Agora vamos 10. Não há um fio condutor que todos estão a seguir numa área-chave como a educação. O que é que pode ser feito? Primeiro, começar por aí. Não é? Segundo, o processo de educação, mesmo que nós façamos reformas hoje, não vai se ter os frutos. Vai daqui a 20, 30 anos. Ainda, o que está hoje ainda vai prejudicar o país por muito tempo, porque não se muda de um dia para o outro. Mas eu obviamente queria colocar um exagero, só porque está-me a perguntar o que é que se pode fazer. Sim. E a coisa é tão grande. Mas pensar assim, chegar um dirigente revolucionário e dizer agora, olha, quem estiver no meu governo, ou quem estiver nos postos X e Y, tem que meter os seus filhos na escola pública. Ou não teríamos governo, o que era indiciador do Estado de que ninguém acredita na educação, ou então as pessoas tinham que melhorar substancialmente a educação, porque isso já lhes doeria a eles. Talvez neste mundo escuro, sim, radical, mas que de choque vamos, quem é autodirigente do Estado? Áreas fulcrais. Educação, filhos, saúde tem que ir para o hospital público. Yeah. E de facto, se for apanhado a ir para coisa,
é sinal de falta de compromisso com o servir e, portanto, não pode ser dirigente. Eu sei que isso é um exagero, Sim. mas É nós já radical estamos mesmo. numa fase Em que não temos que, se hipótese. calhar, nós, para mudar, temos que fazer mais uma verdadeira revolução, porque está difícil em termos de continuidade das atuais políticas com pequenas reformas, mudar, porque deixamos chegar a um estado tal que, se calhar, isso. O mesmo acontece com o setor da saúde. Saúde, exatamente. Saúde. Se não tem Havíamos ter dinheiro- ambulância, havíamos ter médicos, eles mesmos, os deputados, todos iam correr para aprovar um orçamento para pagar melhores médicos. Né? E havíamos de começar a ter condições nos hospitais, porque de facto não era só um discurso político de que nós estamos a investir na educação e na saúde. Seria uma questão real, porque ninguém quer que o seu filho não aprenda, ninguém quer ir ao hospital e correr o risco de morrer por falta de medicamentos simples, por um médico, um enfermeiro desmotivado que dá soro a quem não devia dar soro, a quem não devia dar, etc, etc. Ninguém quer fazer isso. Então, enquanto quem tem poder não sentir na pele as reais dificuldades, há de vir nesta altura de campanha, dizer que estamos a melhorar nisso, dizer números que o povo não entende, estatísticas que muitas delas falsas, mas também que ninguém entende. Mas essa pessoa, quando precisa de educação e saúde para os seus, não usa aquele sistema. Então é irresponsável. O que é ser responsável? Aquele é o responsável da área de não sei. O que é ser responsável? Não é responder por... O termo responsabilidade vem de responder por. Como é que tu respondes por um sistema quando o teu filho não vai para lá? Quando a tua esposa não vai, o teu irmão não vai para lá? Respondes por quê? Mas pronto, era só, eu sei obviamente que isso não é possível, mas é para mostrar-lhe o grau de dificuldade de agora, chegar a dizer como vamos melhorar isso. No estado em que nós estamos, as coisas estão muito difíceis, de facto, de encontrar soluções se não houver uma verdadeira vontade política e uma vontade reformista quase revolucionária. A nível de defesa e segurança, o que é que está a faltar no combate aos raptos? Vontade política. É vontade política. Como os outros sítios todos, como na educação, como na saúde. Querer. Quando neste país, quem manda decidir que quer acabar com os raptos vão acabar. Emerson, eu vou te dar um exemplo. Eu não posso fazer futurologia. Mas Não pode? sei. Mas vou lhe dar só um exemplo. 2 exemplos. Repara que quando entramos em períodos eleitorais, campanha, os raptos diminuem. E em janeiro, no princípio do ano, os raptos sobem. Eu só não posso fazer futurologia para dizer que agora não vão, mas se for como no passado, os raptos vão diminuir agora nesta forma. Se os raptos são uma realidade descontrolada, como é que eles, em certas alturas, eles já estão sob controle ou aparentam estar sob controle? Então falta vontade política. Nós sabemos que há a percepção de que há figuras com poder envolvidas com os raptos. E, portanto, torna-se difícil combater. Não é que todos os governantes, nada disso, nem a maior parte, mas figuras com poder. E, portanto, elas não... É preferível não as combater, percebe? Vou lhe dizer, na beira, todas as sextas-feiras, em 2020, no ano 2020, em pandemia, todas as sextas-feiras havia raptos. E às vezes era na Beira Chimoio, Beira Climane, ok? Tal como está a acontecer em Maputo, nessa altura, segunda quinzena de 2020, até mais que Maputo, os comerciantes da Beira decidiram se manifestar. Não deixaram eles irem para a rua sob
argumento de que Covid e recolher não podia se juntar pessoas, era de lei. Os comerciantes da Beira fecharam o comércio durante 3 dias e disseram: nós estamos a manifestar-nos contra o rapto. Fecharam mesmo, com seu próprio prejuízo. E se isto continuar, vamos adotar medidas mais radicais. A partir dessa altura, houve alguns raptos, e os raptos acabaram na zona centro. O que aconteceu se estavam descontrolados? Houve um movimento econômico, mas com muito poder, que despertou algum receio político. Hoje, quando se fala de rapto, só fala-se Maputo. Mas Beira, região centro, teve muitos raptos nos anos de 2020, 2019. Então, é muito difícil dizer que isto é descontrolado, não podemos, porque uma realidade descontrolada não se controla. O que aconteceu na Beira? O que acontece para nas alturas de campanha, altura de eleições, não termos grandes picos de raptos? Então, esses sinais, ainda que pontuais, fazem-me mostrar que é possível combater os raptos. Mas tem que haver uma vontade política, e essa vontade política vai criar problemas políticos, porque se há gente com poder que quer acabar com os raptos e há gente com poder que se beneficia dos raptos, vai haver choques. E por vezes não há uma liderança suficiente para dizer que, ainda que sejam necessários esses choques, são parte do processo. E por isso vivemos de um discurso político de acabar com os raptos, que na realidade não são 12 ou 13 anos em que aquilo vai piorando. Como é que olha para a presença dos militares ruandeses a combaterem no norte de Moçambique? Acha que é uma medida eficaz a longo prazo para melhorar o problema que temos da instabilidade no norte? Bom, Emerson, não sei, eu não sou político, não sou militar. O que eu sei é que está a funcionar. Os ruandeses supriram deficiências das nossas forças armadas de combater. E quem nos dera que também chamássemos os ruandeses para virem nos ajudar a acabar com os raptos. No Ruanda não há raptos. Meu caro, eu percebo que o que está subjacente, o que está-me a dizer. Já? Mas no Ruanda, o Ruanda até há 20 anos era um estado quase que selvagem. Teve o genocídio. O genocídio em que 500 mil acho que foram hutus e tutsis moderados foram mortos por cidadãos do seu próprio país. Hoje o Ruanda é um país que dá lições em África, que ajuda Moçambique, etc. Portanto, por quê? Acho que houve uma vontade política que abraçara a vontade social de fazer mudanças e foram feitas mudanças. Portanto, o que eu gostaria de dizer como cidadão, não sou político, não sou, Sim. é que quem dera que também viessem ruandeses para acabar com os raptos e para acabar com alguns problemas que o nosso Estado não quer. Em relação à ligação do país do sul ao norte e vice-versa, temos a Estrada Nacional número 1 como está. O que é que pode ser feito Para a estrada? para ligar o país de sul ao norte? O que é que pode ser feito? Através da estrada, a via aérea, é o que sabemos, é o que temos visto a nível da comunicação social nos últimos dias. É o que temos visto. Via marítima, não há condições para ligar o país de ponta a ponta. Via terrestre, é o que eu coloco aqui. O que é que pode ser feito para ligar Moçambique do sul ao norte? Melhor gestão de recursos, considerar isso uma prioridade, menos corrupção. Nós sabemos que muitas das nossas estradas vão ter empréstimos concessionais de 20 anos, mas a própria qualidade da estrada, por causa de corrupção, não dura 5 anos. São estradas bonitas, servem para inaugurar, não duram um mandato. O país provavelmente, esta estrada nacional número 1 que temos, que já está a angariar apoio para reabilitar, tenho quase a certeza que ainda estamos a pagar os empréstimos da estrada, da reabilitação passada, se não da outra, quando a estrada esteve boa. Tá?
Portanto, a corrupção faz com que a qualidade das obras seja menor. A proteção que se faz LAM, né? Que vieram várias companhias aéreas aqui e pura e simplesmente o Estado não tratou-as de igual forma, protegeu a incompetência. É a tal questão que eu falei no passado, de que não se privilegia a mediocracia. O próprio nosso Estado, né, não viajava nas outras companhias. Se tu crias um mercado livre, tu vais viajar onde está mais barato. Tu vinhas, os dirigentes e o Estado. A Air Corredor fazia preços mais baratos. A Etiópia fazia mais, mas viajavam no mais caro. Então, convém para os benefícios que não são esses que nós precisamos de ligar, que exista uma LAM falida, com riscos graves A LAM só existe porque é do Estado. E todas, da mesma maneira que estamos a falar de estradas e tudo, essas ineficiências resultam da própria gestão do Estado, esses assuntos de transporte, etc. Então, nós hoje não temos alternativas, porque alguns saem beneficiados com estes meios que estão colocados ao nosso dispor que não servem. Nós conhecemos toda a história do Air Corredor, da FastJet, da não sei o que, etc. Continuávamos a ver pessoas, o Estado não ia pagar a essas empresas que eram mais eficientes. Então, gestão, governação, em que, de facto, os recursos, que não são muitos, são escassos, sejam colocados em termos de beneficiar efetivamente a maioria. Malawi, quem é Malawi ao lado de Moçambique? Vai ver a estrada de Zimbábue está a renovar a sua rede de estradas. Há várias pessoas que passaram por lá. Zimbábue está há anos sob sanções da União Europeia e dos Estados Unidos da América, mas consegue fazer estradas em condições. Será que o nosso problema é falta de recursos? A falta de recursos é um pretexto para que não se faça as coisas em benefício da maioria, mas seguramente com as estradas como estão assim, há empresas de construção que ninguém conhecia, que saíram de nada, geridos por políticos ou com donos políticos, que são empresas prósperas. Como é que empresas de políticos são prósperas no caos? Então, esse político que encontrou uma forma de tirar vantagem do caos em benefício pessoal, vai ser a mesma pessoa que vai querer boa estrada. Se tu tens um saco azul na LAM, onde eu, se sou dirigente, posso viajar com a minha família para Pemba, sem pagar nada, onde o meu partido pode fazer um congresso e viajar com pessoas sem pagar nada, esse é o meu benefício. Claro que eu vou, ainda que a LAM não seja eficiente para a maior parte dos moçambicanos, eu vou manter esta empresa artificialmente viva, porque estou a tirar benefícios diretos disso. Então, esse é o problema. No meu entender, esse é que é a questão. Nós estamos agora em período de campanha, já passaram aí 10 anos praticamente de um ciclo que se fecha agora. Que avaliação faz dos últimos 10 anos do nosso país, a nível de governação? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que, se quisermos ser justos, vamos dizer que estes 10 anos também foram anos de muitos problemas. Sim. Né? Eu já ia as colocar dívidas ocultas, desastres naturais, houve mesmo o conflito de Mariano Nhongo, os ataques, primeiro a Renamo, sim, depois Mariano Nhongo, depois o terrorismo, até a Covid, a guerra na Ucrânia, a subida dos preços de combustíveis, etc, etc. Portanto, foram talvez em problemas diversificados, natureza econômica, política, ambiental, os 10 anos onde se concentraram o maior número de problemas. Mas quero dizer que também acho que não tínhamos a liderança mais preparada para a fase em que nós estávamos. É óbvio
que quando se preparam as lideranças, não se está a prever esses problemas. Ninguém previu a Covid, ninguém previu Shalani, Dai, Kennedy. Mas o governo, no geral, não esteve à altura dos desafios que tivemos. Essa é a minha avaliação. E espero que agora, em períodos de renovação do poder, se pense também, da mesma maneira que há problemas imprevistos e imprevisíveis, que se tenha escolhido as pessoas mais capazes de não só mudarem, porque vamos, provavelmente, se não tivermos outros problemas iguais ou até mais graves, melhorarem, mas também terem a capacidade de lidar com os desafios que virão. E um dos problemas que nós temos nessa área é o privilégio de interesses de grupo em relação à meritocracia. A privilégio de interesses, e eu já digo grupos, porque hoje nem mesmo a própria Frelimo, ela forma uma realidade uniforme, em que se pensa o governo, não, este é o grupo daquele, este é o grupo daquele, esta é a nossa vez, dentro do mesmo partido. Então, quando tens estas tensões, estas lutas internas, o partido não consegue ir buscar os seus melhores membros, porque não há um consenso em relação à formação do governo. Então, ainda que haja muita capacidade, e há, não é essa capacidade que é colocada ao dispor dos moçambicanos. Há uma espécie de confiança política, quase seguidismo, colocada à frente da meritocracia dos seus quadros. A confiança política está acima da competência. E quando digo confiança política, não é confiança política do partido, é do dirigente, do líder do partido naquele momento. Por isso é que nós vemos que quando mudam de coisa, muda tudo até ao nível mais baixo, quase de diretores provinciais, etc. É uma confiança, ok? Muitas vezes os partidos políticos, alguns, têm dificuldade em escolher pessoas só pelo mérito, sem confiança. Mas já mérito e confiança. Eu dou um exemplo. Talvez o último governo meritocrata que eu lembro, dentro dos nossos condicionalismos e da nossa democracia, o governo do presidente Chissano. Eram todos membros da Frelimo. Luísa Diogo, Tomás Salomão, Helder Motei, etc, etc, Pascoal Mucumba, etc. Mas eram governos que era possível juntar a meritocracia com a confiança política. Ok? E o que aconteceu aos quadros do governo do presidente Chissano quando ele saiu? Foram todos para organizações internacionais. Foram reaproveitados, porque tinham mérito. Depois, a partir de um certo momento, decidiu-se a política no comando. Aquele camarada que trabalhou bem, aquele primeiro secretário que defendeu muito bem, ganhou votos, ele tem que ser governador, não sei o quê. E passamos de uma forma mais afincada da confiança política, da meritocracia, com alguma confiança política, para total confiança política versus seguidismo quase, quando não roça o lambe-botismo, Tal bajulação. para depois escolher os dirigentes. Então, não são os melhores, muitas vezes são os piores, porque são aqueles que se prestam a esse tipo de vassalagem, não têm opinião própria, não têm uma ideia de desenvolvimento, não têm uma clara ideia de governo, não têm nem sequer competências básicas para isso. Então, entramos neste ciclo que, ok, cabe agora ao próximo presidente romper. Eu já ia fazer essa questão. Se mentalizou que para tu chegares ao poder, tu precisas necessariamente, segundo aquilo que eu estava a dizer, ir correr, vamos lá, fez bem a campanha, angariou votos, mobilizou bem. Deu dinheiro, conseguiu muito dinheiro. Então, são esses os critérios. Esse é Nem interessa saber como é que conseguiu esse dinheiro. Esse dinheiro até pode ser dinheiro de rápido. Muitos estão neste momento na campanha a correr com este intuito de obter claramente, mas se é este o caminho que está implícito, é este o caminho que vimos outros chegarem lá. Poder. Então, obviamente. E é isso que já diz, não se olham meios para atingir fins.
eu acho, para nós vermos as tensões e os problemas que existem entre membros do próprio partido para conseguir vantagens, né? E eu costumo dizer que às vezes que o termo mais irônico que eu ouço é o termo camarada. Porque quando nós vemos o que os camarada é companheiro, se fazem entre si, a forma como se atropelam e se degladiam para encontrar esses caminhos para chegar ao poder com um fim em si mesmo, para chegar lá e tirar vantagem, e ter poder, e ter um guarda-costas, e ter não sei o quê, e não fazer nada de especial para o povo. Então, tem que haver mudanças estruturais profundas a nível, tem que haver um consenso. E se nós formos a olhar, Inês, a forma como neste último Comitê Central as clivagens internas chegaram a um nível que grandes franjas de influência do Partido Frelimo foram totalmente excluídas da possibilidade de apresentar os seus candidatos. Havia franjas, foram excluídas. Tá? Quando tinham, eram pessoas que, segundo o estatuto do partido, tinham o direito de concorrer, direito de eleger e ser eleito. Eram pessoas que tinham um passado de dirigismo desportivo, eram pessoas que tinham peso político, etc. Mas que representavam alas diferentes da ala que queria indicar o futuro candidato. Houve uma exclusão, porque foram impedidas de concorrer. Uma coisa é concorrer e perder. Outra coisa é dizer que, apesar dos estatutos dizerem, vocês não podem concorrer. Então, se estivesse numa dessas alas que confiava num candidato, que queria ver esse candidato a fazer campanha, a convencer os membros do Comitê Central, nesta altura, qual seria a sua reação? Colaboraria? E se não vai colaborar, como é que o futuro candidato vai conseguir trabalhar quando surgiu num processo excludente desta natureza, dentro do seu próprio partido? Vai confiar, ainda que encontre um quadro daquele grupo, mas bom, aquele grupo foi, posso escolher ou não posso escolher? Então, vai me sabotar? Uma incógnita. Exatamente, uma incerteza que esperamos, a bem de todos os moçambicanos, que o futuro nós não sabemos, também vamos acreditar que vamos para uma eleição e que o povo é que vai determinar. Né? Mas se tudo correr como normal, será o candidato da Frelimo, que ele tenha a capacidade de fazer as reformas, que tenha a capacidade de voltar à meritocracia, porque se tu escolhes um ministro que é um quadro competente para a área, ele vai auxiliar melhor o presidente da República na sua área, vai auxiliar melhor o governo, e ele próprio, porque foi escolhido por meritocracia, pelo mérito, pela competência, ele também vai escolher os seus diretores, os seus quadros, vai recrutar os seus diretores provinciais e vai espalhar, né, uma onda de meritocracia. E retomamos a ter pessoas competentes. Quando tens pessoas competentes, estás mais perto de resolver melhor os problemas e de ter boa governação. Mas, claramente, não é essa a maior probabilidade, tendo em conta o que nós sabemos neste momento. Acha que é a favor de, para este novo ciclo que vai iniciar, termos ministros, vou pegar os ministros, mais técnicos, mais gestores, ou mais... meritocratas, exatamente. Sou a favor. Até em democracias reais, o presidente, que foi eleito por um partido, até vai buscar ministros independentes. Ministro da Saúde, ministro da Educação, não precisa de ser membro da Frelimo. Pode haver um professor renomado com muita competência reconhecida. É independente, não precisa de assinar, ele vai governar. Ele vai aceitar o programa de governo da Frelimo. E se calhar, mais do que aqueles que são membros, tem maior capacidade de fazer aquele programa dar certo.
Então, a meritocracia, eu já nem quero ir à capacidade de escolher cidadãos independentes, que não são do partido que vai ganhar. Porque isso seria pedir demais. Seria bom demais, mas seria pedir demais. Mas mesmo mas dentro pessoas, do partido... por exemplo, fora o partido, aquilo que está aqui a dizer, que podem ter, que têm capacidade para gerir bem. Não sou eu que vejo, só então. Não, mas eu estou a falar... E eu não gostaria de falar de pessoas, mas sim. o próprio presidente News, quando fez o seu discurso, disse as boas ideias não têm partido. E, de facto, né, a competência de uma pessoa não advém do facto, sim. até porque muitos entram no partido já depois de serem bons quadros, etc, etc. Então, não só seria importante realinhar o próximo governo com a meritocracia, para começarmos a mudar algumas das principais entorses que temos nesse sistema de indicação dos nossos governantes de topo, como se calhar a ousadia de ir à sociedade e buscar independentes, muito competentes, para áreas específicas que reclamam gente competente, gente com capacidade de reformista, e depois dar poder a essas pessoas de fazerem reformas. Ou seja, estabelecer uma barreira entre os exageros e a contaminação partidária e a atividade governativa. Existem os próprios órgãos, o partido nomeia os deputados são aqueles que depois vão aprovar as medidas de governo, transformando em lei, e já vão fazer uma avaliação política. Mas já atos de governação, que não são políticos, são técnicos, muitos deles. E temos políticos que não entendem nada desses assuntos escolhidos. Não em função, nós não temos, a Frelimo tem muitos bons quadros de competência. Mas exatamente por isso, porque se calhar são os mais críticos em relação à situação do país, se calhar são os que menos aceitam bajular e seguir ordens de forma cega, são os que são afastados e que são os menos considerados nesta altura de formar governo. E essa é uma situação de insegurança dos nossos líderes. Porque um líder seguro, um verdadeiro líder, não líder posicional, não tem medo de trabalhar com pessoas melhores do que ele. Porque no final do dia, ele é que os resultados são-lhe imputados. Não tem medo. Nós temos gente muito insegura. E para isso prefere se rodear de bajuladores, ainda que incompetentes, para te fazerem sentir aquela grandeza. Como é que olha para a questão das regalias que nós temos nos nossos governantes, os ministros, os vice-ministros, por aí fora? É uma das coisas que tem se debatido muito, porque no final do dia acaba ficando uma conta faustiva aqui da massa toda do governo, por conta dos custos todos que são aí, desde os... Tem que ter seguranças, tem que ter casas protocolares, tem que ter carros, tem que ter ajuda de custo. Isto é, como é que olha para essas regalias todas os governantes? São desproporcionais e imorais. Não olhando em absoluto, sim, mas olhando que esses são servidores públicos. exatamente. Se para um país pobre como o nosso, com deficiências graves, onde vais a uma unidade sanitária, tens cancro, dão-te aspirina. Tens diabetes, dão-te aspirina, porque não tem mais nada. Tá? Tu não podes ter pessoas a servir com aquele nível de regalias que países do primeiro mundo não têm. É que tal questão do exemplo. Eu defendo que tirassem essas regalias tudo e pagassem um bom salário. Cada um vai comprar o que quer. Exatamente. Até que atraísse os melhores quadros para o governo. Mas que era pelo seu mérito. Mas não aquele tipo de regalias que são absolutamente imorais e desproporcionais. Porque se tu olhas para um hospital em que moram pessoas porque não há medicamentos, em que moram pessoas porque desleixo, porque o médico recebe mal, etc, etc. E olhas para o representante dessa pessoa e vive num mundo à parte. Alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Portanto, eu acho que tem que haver proporcionalidade. Até porque muitos desses vices e secretários disto e daquilo
nem produzem para os benefícios que recebem. Em termos reais, quando tu vais para o setor privado, vais para uma empresa que tem donos ou tem acionistas, até podem pagar salários mais altos, mas encarregam-se de certificar que o salário que tu recebes resulta de uma produção muito maior que tu dás à empresa. Então, se nós temos governantes que é para gerir o bem público, nós temos que nos certificar que as regalias, as benesses que eles têm são proporcionais ao benefício que eles fazem para a sociedade, à produção que eles fomentam na sociedade. Agora, quando nos diz excelência, excelência, mas excelência de quê? Olha para o resultado do seu trabalho e não vê nenhuma excelência. Excelência é só um título dele. Não, excelência de resultados. Senão não vamos chamar excelência. Arranje outro nome, senhor. Sim, porque a excelência que nós queremos ver na pessoa é o resultado que produz fruto do seu trabalho. E se é um dirigente, é exatamente por aí que se afere a excelência. Exato. E depois como é que olha para esta questão aqui, depois que criou-se, acho que foi neste último mandato, ou já, sim, não tenho bem certeza do mandato, com esta inclusão dos secretários de Estado nas províncias. A figura de secretário de Estado e do governador, como é que faz a gestão? É uma redundância, é mais um gasto. É verdade que criou mais jobs for the boys, não é? Porque depois das campanhas, há que acomodar os camaradas que trabalharam muito, nem tanto, e portanto, quanto mais cargos tens, mais satisfação crias naquilo. É óbvio que nós conhecemos a gênese não era essa, isso surge exatamente na altura em que se criou, vai se eleger os governadores e havia um receio de que alguns partidos de oposição, e portanto, para não perder o verdadeiro poder, criou-se uma redundância esvaziando os poderes dos governadores. Mas que eu saiba, até já há vozes muito bem colocadas, provavelmente o que vai acontecer no futuro é voltar tudo atrás. E acha que é o melhor modelo a seguir? Mas aquilo teve uma motivação, não teve uma motivação de necessidade nenhuma, teve uma motivação puramente partidária. É tal coisa que eu digo, que um dos cancros do nosso país é os interesses partidários terem tanta força e se sobreporem ao interesse geral. Né? Essa é uma das questões. É o joguinho partidário, é a politiquice a se sobrepor sobre... São mais não sei quantos ajudantes de campo, mais não sei quantos palácios, mais não sei quantos prados, mais não sei quantos land cruisers, etc. Mais excelências. O que é que mudou nas províncias? Eu vivo numa província. Eu fiz essa questão mesmo por isso. Como é que se calhar piorou. Sim, mas se são dois, né? Íamos dizer que vai criar uma sinergia para mudar. Não, as deficiências são a mesma, a falta de dinheiro é a mesma, os problemas são os mesmos, ou pior. Não mudou nada. Que avaliação faz? Estamos em época de campanha para estas eleições. Que avaliação faz dos 4 candidatos até agora? Aliás, os candidatos já presidenciais às eleições. Que avaliação faz de cada um deles? De forma resumida. Bom, o candidato de Hernam é uma irrelevância. E acho que as eleições vão comprovar isso mesmo. Né? Penso que a Hernam vai ter que, depois das eleições, sentar e rever a sua estratégia. O candidato da Frelimo é um jovem, meu colega, é uma pessoa competente, por onde passou competente, com boa vontade, mas ele vai dirigir um partido muito pouco flexível. O Partido Frelimo é um partido conservador. E eu digo que ele é uma incerteza porque não sei como ele vai conseguir sair da camisa de forças que normalmente se coloca. E era alguém que não tinha a expressão política, por exemplo, dos outros candidatos da Frelimo. Notoriamente é um jovem, competente, tecnocrata, mas não tem a expressão política, por exemplo, que o presidente Samora tinha, que o presidente Chissan tinha, o presidente Guebuzi, nem mesmo o presidente Inhosse.
que pelo menos já era um ministro da Defesa naquela altura. Então, é uma incerteza de como é que ele vai conseguir colocar a sua vontade, que é muita, e a sua competência, livre das amarras que o partido normalmente vai colocar a uma figura que não tinha tanto peso político. Tenho medo que ele seja completamente condicionado pela rigidez e inflexibilidade do partido que está. Portanto, é uma incerteza. O Lutero Simango. O MDM já tinha iniciado um processo de encolhimento, quase o último reduto, a cidade da Beira, não é? Não me parece que consiga inverter esta tendência. Pelo menos pelos primeiros sinais que desde que não parece que consiga inverter essa tendência. Mas o candidato Venâncio Mondlane é um exemplo de resiliência, de resistência e superação que assinalável e bom para a democracia. A forma como ele renasce várias vezes depois de ser considerado morto politicamente, quer no seu próprio partido, na Renamo, quer no Conselho Municipal de Maputo, na Renamo, depois na CAD, agora aparece no Podemos. É um exemplo de resiliência de alguém que tem esta capacidade de superar desafios. Portanto, no final, olhando para as suas capacidades pessoais, tirando o sulfomato, quer do Lutero Simango, quer do próprio Daniel Chapo, quer do Venâncio Mondlane, é uma geração mais jovem e parece-me que, sobretudo, mais arejada, mais estimulante que os candidatos, por exemplo, das eleições passadas. Agora, isso não é tudo, não basta o perfil individual de cada um. Há uma série de fatores, os partidos, etc., que os condicionam. Mas é essa a minha opinião. Esta é a presidência aberta. Acha que os manifestos eleitorais dos candidatos respondem às reais necessidades dos moçambicanos, por aquilo que já viu? É assim, a campanha começou há muito pouco tempo. Sim. Eu confesso que eu não li Os manifestos de ninguém. Eu não gostaria de dar uma opinião, porque não seria legítimo. Tá? Tanto, até poderia depois tentar encontrar tempo de ler, mas a experiência também diz que esses manifestos muitas vezes não são implementados com sucesso. E, portanto, não faz parte das minhas leituras prioritárias, por enquanto. Obviamente que ainda faltam alguns meses de campanha, e se calhar irei-me aperceber deles através da forma como os próprios candidatos divulgam esses seus manifestos dos comícios, mas não é um instrumento de leitura prioritária, porque muitas vezes... E acha que isso não muda o rumo da eleição? Não faz diferença? Claramente não. Claramente não. Nós estamos num país onde a maior parte das pessoas, neste momento, por uma e por outra razão, já tem o seu voto pensado e atribuído independentemente. E depois temos aquilo que falamos sempre, no princípio, a falta de credibilidade dos órgãos eleitorais. Os problemas eleitorais que nós temos também não estimulam as pessoas a acreditarem que o resultado eleitoral é exclusivamente da vontade das pessoas em função da análise que fizeram dos manifestos. E, portanto, há um clima de descrença que leva a que as pessoas já não se interessem muito por estas questões, se não entenderem e se não tiverem a certeza que elas são determinantes. Em como geral, assim, olhando para esses seus anos todos de vida, tem alguma inspiração política, seja nacional, seja internacional? Existem pessoas que lhe inspiram politicamente, pessoas de quem gosta na política?
Sim, independentemente. sim. Pode-me dizer aqui alguns nomes? Sim. Falando de A nível Moçambique, nacional, sim. uma das pessoas que me inspirou era mais novo e, como sabe, naquela altura nós tínhamos educação política em que nos explicavam o projeto do país. Já na escola primária cantávamos o hino a sair, etc, etc. Samora Machel, sem dúvida. A governação do presidente Chissano, se calhar não tanto como uma figura inspiradora, mas como alguém, como um líder que conseguiu ter talvez o último grande governo meritocrático e o último governo que efetivamente os números disseram que o Moçambique cresceu em indicadores de desenvolvimento. Então, pelos resultados, pela forma como geriu a guerra e a paz, pela forma como conseguiu resistir ao partidarismo puro e criar um governo meritocrático, e há uma relação entre esse governo e os resultados de desenvolvimento que conseguiu, e foi uma figura como líder que eu também tenho que reconhecer. Nelson Mandela, a nível do continente africano, grandes líderes como Charles de Gaulle, Winston Churchill, de alguma forma Obama, pelos paradigmas que quebrou, pelo simbolismo que representa, só para citar alguns nomes. Exatamente. Há uma questão que falamos aqui no decorrer da nossa conversa, a questão da inclusão de outras pessoas que não sejam do partido vencedor. Independentes. Exatamente, no governo. Sei que desde o início adotou isto, eu não queria falar de nomes, mas consegue identificar pessoas que possam fazer diferença no próximo governo, que acha que vão fazer mesmo diferença desta forma meritocrática? Como... Não, consigo identificar. Por favor. Centenas de pessoas, mas vai me perdoar, eu não queria falar de nomes. Tudo o bem. Mais importante é falar que existem de essas ideias, pessoas. mas que existem, claro, consigo Exatamente. identificar. E acho que Emerson e qualquer pessoa consegue identificar. Exato. Estamos na mesma sociedade. Tudo bem. Gostava de lhe agradecer por ter feito parte desta edição. Eu é da que agradeço Presidência pelo Aberta. convite. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Foi a Presidência Aberta de hoje. Até um próximo episódio. No próximo episódio. O que realmente significa para as mulheres quando dizem nós somos empoderadas? No meu conceito, o empoderamento da mulher está sendo um pouquinho desconstruído daquilo que é a essência do empoderamento. Portanto, o termo empoderada hoje em dia tem sido apropriado com uma questão meramente estética. Falo de estética no sentido se eu me visto muito bem, se eu frequento as rodas sociais, se eu tenho um carro de marca, se eu ando com determinadas pessoas, se eu tenho uma aparência dita, como podemos dizer, dita dos padrões de beleza, eu sou uma mulher empoderada. Desculpa, se isto for empoderamento, estamos perdidas.